Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar o capítulo 3 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, com o tema A arrogância nasce do coração insensível. Por que seus corações são tão duros? Marcos 8,17. Embora a senhora Adams frequente regularmente a igreja, temos a impressão de que ela não gosta realmente das pessoas. Ela está interessada em adquirir conhecimento sobre a Bíblia, mas tem pouca tolerância com aqueles que sabem menos do que ela. Ao debater questões religiosas, ela parece a dona da verdade, querendo mostrar aos outros em que ponto eles estão errados. Um dos seus ditados favoritos é, abre aspas, Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos, fecha aspas. Este axioma a ajudou a sobreviver na vida, porque ela não estaria onde está se não acreditasse na virtude do trabalho árduo. O problema é que ela parece ter pouco respeito pelos outros. Os membros da sua família têm medo de que qualquer coisa que façam não fique à altura dos padrões dela. E os membros da sua igreja sentem que ela os censura por não serem tão versados na Bíblia quanto deveriam. A senhora Adams limita os seus relacionamentos com todo mundo que conhece, porque só tem uma maneira de ver as coisas. Não há nada de errado com o conhecimento da senhora Adams a respeito da Bíblia. Seu problema é que ela tem medo de alimentar qualquer ideia nova. Ela exibe uma quase arrogância com relação ao seu conhecimento da Bíblia para disfarçar o medo de não saber o que ela acha que deveria conhecer. A maneira autoritária de suas conversas com os outros tem mais a ver com o que ela sente no coração do que com o que saber, com o que sabe ser verdade na cabeça. Ou seja, a maneira autoritária de suas conversas com os outros tem mais a ver com o que ela sente no coração do que com o que saber ser verdade na cabeça. Não é o amor da senhora Adams pela Bíblia que a faz a escutá-la com tanto zelo. É o seu princípio organizador, sua crença inconsciente. Dois pontos. Abre aspas. É preciso trabalhar arduamente para ser amada. Fecha aspas. Infelizmente, aqueles que não compartilham as convicções da senhora Adams frequentemente se sentem pouca vontade em sua presença. Se ela fosse aberta a pontos de vista diferentes dos seus, talvez conseguisse aceitar melhor os outros e ser aceita por eles. Se não perceber que está sendo guiada por princípios organizadores inconscientes e não por verdades bíblicas, é pouco provável que venha a mudar. Os princípios organizadores têm um aspecto positivo. Não poderíamos funcionar sem os princípios que desenvolvemos a partir das lições que aprendemos na vida. O aspecto negativo é fixar-se neles e recusar-se a mudar. Jesus ensinou que o pensamento rígido é prejudicial aos relacionamentos, porque precisamos ser abertos e sensíveis aos outros. Ele acreditava que a mente fechada é, na verdade, um problema do coração das pessoas, uma forma de insegurança e de defesa. Quando penso como psicólogo no que Jesus estava tentando fazer as pessoas perceberem, acho que ele procurava levá-las a descobrir que os princípios organizadores inconscientes não são maus por si. Ele não queria que as pessoas jogassem fora suas antigas leis e convicções. Queria que elas acrescentassem outras as que já tinham e se dispusessem a mudar. Ele ficava frustrado com as pessoas que não queriam aprender nada novo. Aqueles que afirmam, entre aspas, saber tudo, fazem isso porque estão presos a princípios organizadores inconscientes e têm medo de mostrar qualquer ignorância. Princípio espiritual. Os donos da verdade precisam descobrir a verdade a seu respeito. Tema. Por que as pessoas não conseguem mudar? Sois aquele que vos justificais. Lucas 16:15. Aaron
Só se interessou pela terapia depois de se divorciar. Sua ex-mulher insistira durante anos para que ele fosse se tratar, mas só depois de ela ir embora ele se decidiu. Aaron não achava que os problemas do seu casamento fossem totalmente causados por ele, de modo que se recusava a assumir a responsabilidade. Quando sua mulher dizia que se quando sua mulher dizia que ele precisava de terapia, Aaron se sentia acusado. Aaron começou sua primeira sessão fazendo declarações altamente positivas. Minha infância foi ótima, afirmou. Eu respeitava o fato do meu pai trabalhar muito para nos sustentar, não odeio a minha mãe e tenho uma boa autoestima. Não estou sabendo como você pode me ajudar. Tudo o que consegui responder foi: você é um homem de sorte e me pergunto por que está aqui. Bem, não quero que esse divórcio me prejudique, retrucou ele. Então achei que você talvez possa me dar alguns conselhos sobre o que devo fazer. Aaron não queria realmente os meus conselhos e provavelmente não os teria aceitado. Na verdade, o que ele precisava era entender que melhor a si mesmo para poder descobrir o que fazer. Na verdade, o que ele precisava era entender melhor a si mesmo para poder descobrir o que fazer. Era para isso que ele precisava da minha ajuda. Enquanto Aaron não percebesse que não se conhecia tão bem quanto imaginava, seria complicado ajudá-lo. É muito difícil ajudar as pessoas quando elas não acreditam que precisam de auxílio. Aaron deixou sua breve terapia igual ao homem que era quando começou. Embora tenha me garantido que aprendeu muito durante o tempo que passamos juntos, eu não estava certo de que ele tivesse aprendido muito a respeito de si mesmo. Abre aspas. Agora posso dizer que fiz terapia, fecha aspas, anunciou ele orgulhosamente na nossa última sessão. Abre aspas. Ela confirmou algumas coisas que já tenho pensado há algum tempo e me ajudou a me sentir melhor a respeito de mim mesmo, fecha aspas. Geralmente fico feliz quando as pessoas se sentem assim, mas não no caso de Aaron. Eu estava esperando que, em vez de se sentir melhor a respeito de si mesmo, ele passasse a se compreender melhor. Jesus sabia que as pessoas têm a tendência de se justificar, entre aspas. Temos o hábito de achar que somos acima da média e, para nos sentirmos assim, procuramos minimizar nossos problemas. Mas não é o mesmo que enfrentá-los. As tentativas de Aaron de se justificar atrapalhavam a sua capacidade de compreender a si mesmo e ele não iria mudar enquanto continuasse a fazer isso. É muito difícil mudar o que não entendemos. Para mudar os padrões de pensamento e comportamento de uma vida inteira, temos que nos conhecer e compreender. Sinto-me geralmente pouca vontade quando as pessoas chegam dizendo coisas como, abre aspas, ninguém me conhece melhor do que eu, fecha aspas, ou, abre aspas, pensei sobre a minha infância e sei porque sou do jeito que sou, fecha aspas. Acho que nos conhecemos parcialmente e pensar que não entendemos tudo o que é preciso sobre nós mesmos é como colocar um par de antolhos que dificultam o crescimento e a mudança. A principal razão pela qual as pessoas não conseguem mudar é que elas não compreendem a si mesmas o suficiente para perceber quando a mudança é necessária. Princípio espiritual. Quando achamos que já chegamos, paramos de avançar. Tema: pare de viver no passado. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Lucas 9:6. A mulher de Burt insistia com ele para que fizesse terapia. Como Burt estava interessado em ser bom marido e bom pai, ele fez o que ela estava pedindo. Sei que não sou perfeito, disse ele, de modo que gostaria de examinar meu temperamento. Às vezes fico muito zangado. É bom lugar para começar, eu falei, mas não quero ficar desencavando o que está morto e enterrado, prosseguiu Burt. Gosto de esquecer o passado e seguir em frente.
Para surpresa de Burt, fiz coro com ele. Concordo plenamente com você. Se algo está morto e enterrado, não vejo nenhuma razão para revolvê-lo. Como a esposa lhe tinha dito que os psicólogos gostam de lidar com questões da infância, Burt não soube o que retrucar. Prossegui então. Mas às vezes enterramos coisas que estão vivas. Burt não percebia que eventos do passado podem ainda estar nos influenciando hoje. Nós, psicólogos, não falamos sobre o passado por termos um interesse mórbido por circunstâncias dolorosas. Tentamos entender os acontecimentos passados para poder determinar até que ponto eles estão vivos e ativos no inconsciente no momento presente. Embora ele não soubesse, a sua recusa de examinar o passado o estava mantendo preso a ele. Burt não ficava pensando no passado, ele estava vivendo nele. Quando começou a examinar os dolorosos eventos que recuavam até sua infância, passou a entender o que estava. Quando começou a examinar os dolorosos eventos que recuavam até sua infância, passou a entender o que desencadeava suas explosões de raiva. Havia certamente acontecimentos que estavam mortos e enterrados, mas as coisas que procuravam nele uma reação emocional ainda estavam vivas, e ele precisava lidar com elas. Quando se recolhesse com essas coisas, poderia ficar livre para reagir de modo diferente quando um acontecimento do presente as trouxesse à tona. Só então Burt poderia realmente dizer que não estava vivendo no passado e que agora seguiria adiante. Viver presos a princípios organizadores inconscientes faz com que vivamos no passado. É somente ao examinar as crenças inconscientes moldadas pelo nosso passado que podemos ficar livres para desenvolver as novas convicções de que necessitamos no nosso presente. Se não desenvolvermos nossos pontos de vista, não teremos outra alternativa senão seguir as antigas convicções. Jesus ensinava o que os psicólogos acreditam hoje, que é melhor escolher conscientemente o que acreditamos no presente do que seguir inconscientemente os padrões do passado. As pessoas espiritualmente vivas estão crescendo e aprendendo coisas novas. Viver a partir de padrões rígidos do passado resulta na morte espiritual antes mesmo da morte física. É assim que os mortos, entre aspas, podem enterrar os mortos, entre aspas. Se quisermos permanecer espiritualmente vivos, temos que desenvolver conscientemente novas convicções que surgem com o crescimento. Princípio espiritual. Aqueles que não aprendem com o passado vivem presos a eles. Boa reflexão. Feliz domingo. Gratidão.